versículo 32 em diante. Glórias a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 32 em diante, diz assim: E aconteceu que, chegando Davi ao monte para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e a terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, será para mim pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui antes com o servo do teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipará então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Sadoque e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvir da casa do rei farás saber a Sadoque e a Abiatar, sacerdotes? E eis que também estão ali seus dois filhos, Aimás, filho de Sadoque, e Jonatas, filho de Abiatar, sacerdotes. Pela mão deles avisarás e lhe mandarás de todas as coisas que ouvires. E Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus é bom em todo tempo. Na maioria das vezes, o Senhor me conduz ao Antigo Testamento, porque por mais que o Antigo Testamento tenham textos mais difíceis de interpretação, ele nos leva a mais revelações da caminhada com Deus. O Novo Testamento fala muito dos sinais, maravilhas e o sacrifício de Jesus Cristo para a nossa salvação. O Novo Testamento fala da obra dos apóstolos, evangelizando e pregando com sinais, maravilhas e poder. O Novo Testamento fala de coisas futuras no Apocalipse que hão de acontecer na face da terra. Mas o Antigo Testamento, ele traz muita revelação comportamental, de como o povo de Deus se comportou em meio ao caminho, de como os servos e profetas do Senhor se comportaram no caminho de fé. Alguns foram até o fim, guardando a fé, a palavra, a santidade e a justiça de Deus, mas outros se corromperam no meio dos desafios, no meio da caminhada. Alguns entenderam o amor e o perdão de Deus e a graça de Deus mesmo num tempo de lei, mas outros queriam viver a fé de fogo, olho por olho, dente por dente. E aqui está mais um testemunho de alguns que guardaram a fé em tempo de crise e outros que se corromperam diante das oportunidades da vida. A igreja do Senhor, ela vai ter que decidir sempre, em cada momento da sua vida, como você vai prosseguir. Se você vai se corromper no meio das oportunidades, se você vai se perder no meio das oportunidades e das intrigas da vida, ou se você vai se manter fiel, se você vai se manter firme no propósito a qual você foi chamado. Assim está nessa história. A Bíblia diz que Davi agora está saindo de Jerusalém, está sendo perseguido pelo seu próprio filho Salomão. Depois de Davi vencer toda a tribulação, toda a adversidade, da perseguição do primeiro rei Saul,
Agora Davi está reinando e Davi infelizmente erra, peca, e agora vem o juízo de Deus através do próprio filho Absalão para persegui-lo, para tomar o reino. E Davi, não querendo guerra com o próprio filho, ele deixa o seu posto de rei, deixa a cidade de Jerusalém e começa a fugir. E a Bíblia diz que neste momento vem Uzá. Uzá era um dos conselheiros do rei, porque o conselheiro principal se chamava Aitofel. Aitofel era um homem que tinha sabedoria e entendimento de Deus, e o conselho dele era diretamente aos ouvidos do rei. Quando alguém olhava para Aitofel, dizia: lá vai um homem que fala diretamente, particularmente aos ouvidos do rei. Aitofel tinha grande influência. O conselho de Aitofel era como a própria palavra de Deus para aquele tempo, para o rei de Israel, para Davi especificamente. Aitofel tinha grande responsabilidade e influência. O que Aitofel falava, o rei ouvia, os anciões de Israel ouviam e diziam: está certo. Todas as vezes que Aitofel falava alguma coisa, os homens davam crédito para ele, porque ele tinha um conhecimento e era reconhecido como alguém que tinha sabedoria de Deus. E Uzai era um desses homens que estavam ali para ouvir e para aconselhar o rei. Eles eram como que mais ou menos um profeta, não eram profetas reconhecidos espiritualmente, mas eram homens de conselho, ministério de conselho. Muitas das vezes nós não damos crédito a conselho, nós queremos dar crédito somente a uma palavra profética que sai de alguém que está no altar, que sai da boca de alguém que tem um reconhecimento como o rei do Senhor, como pastor ou como profeta. Mas muitas das vezes nós precisamos entender que não é por posição eclesiástica, não é por posição na igreja, mas é por alguém que adquiriu de Deus uma capacidade, um entendimento, uma sabedoria para dar conselhos, e esses conselhos eram muito bem direcionados. A Bíblia diz claramente que os conselhos de Aitofel era como que a palavra de Deus diz no capítulo 16, versículo 23. Os conselhos de Aitofel era como a palavra de Deus. Entenda uma coisa: quando alguém estiver sem direção, quando alguém estiver oprimido, cansado, perdido em alguma situação, você precisa se levantar como Aitofel e como Uzai, alguém que tem entendimento de Deus, uma palavra poderosa de Deus, um conselho de Deus para alguém. Não vinha da parte do rei, não vinha dos sacerdotes, mas vinha dos conselheiros, uma boa palavra para alguém em tempo de crise. Portanto, você é a igreja do Senhor e você precisa ter uma boa palavra, um bom conselho em tempo de crise. Quando alguém estiver angustiado, você tem a calma necessária. Quando alguém estiver perdido, você tem o caminho necessário para apontar. Quando alguém estiver ferido, você tem a palavra de cura para determinar, porque você é alguém que recebeu uma capacidade de Deus. Uzai e Aitofel receberam essa capacidade de aconselhar, mas em meio à caminhada, alguém cheio de sabedoria, alguém cheio de entendimento, alguém cheio de capacidade para tais obras, para diversas áreas da vida. Este alguém pode permanecer firme e fiel, ou esse mesmo alguém pode começar a se corromper diante das adversidades da vida. A Bíblia diz que Uzai permanece íntegro, mas Aitofel, a maior autoridade de aconselhamento, se corrompe, irmão. A maior autoridade de aconselhamento em Israel se corrompe, Aitofel. A Bíblia diz que por Davi agora está com a moral ferida por causa do seu pecado, está fugindo de Jerusalém, deixando o reino ser tomado pelo seu filho Absalão. Aitofel se torna o conselheiro de Absalão.
Só que os conselhos de Aitofel agora não são direcionados pelo Espírito Santo, são agora conselhos da própria carne, conselhos do próprio entendimento, conselhos do próprio coração, do próprio sentimento. E Aitofel vai aconselhar agora a Absalão a fazer todo tipo de coisa errada. Vai aconselhar a Absalão tomar as suas concubinas do seu pai e ter uma relação sexual a céu aberto diante do povo. Aitofel vai dar conselhos para que tudo que Absalão fizer traga humilhação para o nome de Davi. Porque Aitofel está tomado agora não pela ciência de Deus, mas sim pela ciência humana. Entenda uma coisa e tome muito cuidado: a capacidade que Deus te deu em qualquer área da sua vida precisa ser blindada pela autoridade do Espírito Santo. Pegue isso para a sua vida, porque o homem mais sábio depois de Salomão, Aitofel, o homem reconhecido por Israel como alguém que tem o conselho de Deus, agora está corrompido e trazendo conselhos malignos para Absalão. Porque esse homem está tomado de corrupção, está tomado de ódio, porque Aitofel era avô de Betseba, mulher a qual Davi cometeu o pecado, a qual Davi infelizmente levou o marido dessa mulher à morte, e Aitofel permanece com esse rancor. Há quem diga que Aitofel começa agora a militar contra Davi porque Aitofel está querendo um posto maior. E há quem diga que Aitofel agora está militando contra Davi por causa dessa rixa familiar que Davi destruiu a família. Mas entenda uma coisa: não importa qual seja a motivação, a Bíblia está clara em nos mostrar que aquele que uma hora está aconselhando debaixo do conselho de Deus está sendo reconhecido como voz de conselho de Deus, agora está sendo voz do conselho maligno. Ou seja, a capacidade que Deus te deu para exercer obras em várias áreas da sua vida, se não estiver blindada o tempo todo, vigilante debaixo da autoridade do Espírito Santo, você vai começar a ser um obreiro do inimigo, você vai começar a fazer os seus trabalhos regido pela obra maligna, você vai começar a falar coisas regidas pela obra e pela inspiração maligna. Se você não estiver debaixo do aconselhamento, da direção do Espírito Santo, a sua capacidade vai se tornar uma ferramenta maligna. A sua família, que é para ser bênção, vai se tornar uma ferramenta maligna. As suas obras, que é para ser bênção, vai se tornar uma ferramenta maligna de bênção para você na sua casa, porque não está da ordem do Espírito. Aitofel agora não está direcionado pela obra do Espírito de Deus. Aitofel agora não ora a Deus. Aitofel agora não vai até os sacerdotes para dizer: será que esse conselho que eu tenho está sendo inspirado por Deus ou está sendo inspirado por mim mesmo? Não. Aitofel vive pela sua própria segurança, capacidade, fama, reconhecimento de homens. Então entenda uma coisa, igreja: chega um momento da nossa vida que nós precisamos enxergar se estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo ou estamos sendo conduzidos por homens e pelo maligno. Aitofel não teve esse discernimento, e Aitofel segue agora a sua caminhada dando conselhos malignos ao homem Absalão, filho de rei Davi. Até que chegamos no capítulo 17 de 2 Samuel, e Aitofel vai dar o último conselho para Absalão, dizendo: olha, vai, junta homens contra Davi, porque certamente Davi e seus homens estão enfraquecidos, e se você cercá-los com uma multidão, nós os destruiremos, e todo o povo verá quem é rei, verá que Davi não é rei, porque Davi representa um povo, mas se destruirmos Davi, todo o povo se voltará para você. E o conselho parecia muito bom para Absalão, mas Absalão vai agora, no seu último momento de sanidade, ele vai chamar Uzai. Uzai é o homem que não se corrompe no meio da caminhada. Uzai representa a igreja que não vai se perder por conta de reconhecimento humano. Uzai representa uma igreja que não se afasta dos sacerdotes.
Uzai representa uma igreja que não se afasta de Deus. Uzai representa uma igreja que ainda tem temor ao rei. Uzai representa uma igreja que mesmo que o rei não está presente, Uzai está dizendo: eu sei quem reina, eu sei quem Deus levantou, eu sei quem é escolhido do Senhor, eu sei que devo render graças ao rei de Israel. Uzai representa uma igreja que não se corrompe no meio das propostas. É Uzai. Uzai vai olhar para Aitofel e vai perceber: Aitofel já está totalmente tomado pelo maligno. Aitofel dá um conselho de morte, e Uzai se levanta e diz: olha, Absalão, já que você está pedindo a minha opinião, eu vou dizer, não é dessa forma. Desta vez, capítulo 17 de 2 Samuel, desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai vai se levantar com alguém que está indo ao contrário da multidão, porque o capítulo 17 vai dizer que o conselho de Aitofel convenceu todos os homens experientes, os anciãos da terra. A maioria já estava convencida de que Absalão estava sendo levantado para reinar no lugar do seu pai, porque o seu pai Davi está carregando uma marca de pecado, de um homem que adulterou, que entrou na família de Aitofel e cometeu adultério com Betseba. Então, diante da moral de Israel, Davi não era mais digno de Deus, não era mais digno de reinar, nem digno de vida. Então o conselho de Aitofel, moralmente, diante dos anciãos, está correto, diante da multidão, da maioria, está correto. Mas a igreja do Senhor, que é direcionada pelo Espírito, ela aplica a justiça independente da maioria. Sabe o que é justiça? Alguém vai dizer que fazer justiça é escolher o melhor resultado, que vai trazer menos dor para a maioria. Ou seja, diante de uma situação difícil, vamos escolher a melhor decisão, que vai doer menos, que vai causar menos estrago, que vai causar menos problema na sociedade. Justiça é fazer o certo, ainda que o problema seja ainda maior, ainda que a dor seja maior, ainda que o problema vai atingir pessoas, um número maior de pessoas. Justiça tem que ser feita. Justiça não é um senso comum de dizer: olha, vamos ver o que é melhor na sociedade, o que vai doer menos, o que vai causar menos problema, vai causar menos situação, vamos remediar, fazer uma meia justiça para causar menos dor. Não. Justiça é, mesmo que a multidão, mesmo que a maioria já esteja concordando com a situação, mas não é justo diante da vontade de Deus, não pode ser aceito. Uzai se levanta e diz: ei, esse conselho de Aitofel pode estar parecendo bom para a maioria e para os anciões, que são mais velhos e mais experientes do que eu, mas eu digo, este conselho não é bom, não é justo. E Uzai vai se levantar e dar um conselho para Absalão, para ganhar tempo, porque Uzai agora está trabalhando como um agente duplo em Israel. Ele continua sendo fiel a Davi, mas está agora trabalhando para Absalão, que quer tomar o reino de Davi. A ponto de que quando Uzai chega, quando Davi foge, o texto que nós lemos, Uzai rasga as suas vestes e a cabeça com cinzas como trato, como sinal de humilhação, e vai até Davi para tentar seguir Davi. Davi diz: não, fique na cidade, porque convém que você esteja lá, diante dos dois sacerdotes e diante dos dois filhos do sacerdote, para que quando alguma coisa acontecer, você possa ser um instrumento de Deus para destruir, desconstruir os conselhos de Aitofel, porque Davi sabia que o que Aitofel falasse iria ser acatado, as pessoas iriam obedecer, e Davi já sabia que Aitofel não estava mais aconselhando segundo a vontade de Deus,
Davi sabia que por mais que a aprovação estava difícil, por mais que a batalha estava difícil, Deus iria agir de misericórdia e Davi voltaria ao reino segundo a vontade de Deus. Então Davi diz para Uzai: olha, você é alguém que não se corrompeu, você é alguém que tem uma estrutura para estar lá no meio dos teus inimigos. Isso é uma igreja provada, que tem estrutura. O rei está dizendo para Uzai: eu conto com você no meio de um mundo, no meio de um contexto corrupto, que é de poder, que é de intriga, mas você é quem eu escolho e confio para estar lá e destruir os planos e os conselhos do inimigo. Receba essa revelação. Quem está falando para Uzai está falando para a igreja: você é alguém que eu confio para estar lá enquanto eu estou em batalha no deserto. Você é alguém que vai estar no meio do inimigo para trazer as boas novas, para que eu possa prosseguir na minha caminhada e nos planos de Deus. Ei, receba isso, igreja. A igreja do Senhor, ela tem autoridade e estrutura para estar no meio de um contexto de corrupção e não se corromper. Davi está olhando para Uzai e está dizendo: eu sei que você não vai se corromper no meio dos conselhos dos ímpios. Eu sei que diante desta batalha você será alguém que vai permanecer com a verdade. Você será um instrumento usado diferentemente dos demais. Você é alguém que guarda a palavra e a verdade. É isso que Davi está dizendo para você. Aleluia. Fique aí com eles. E tem mais, você não está sozinho. Está com você Zadok, sacerdote. Está com você Abiatar, sacerdote. Está com você Jonatas e Aimás, filhos dos sacerdotes. E se alguma coisa eu tiver que me avisar, use eles. Porque nessa batalha eu não estou sozinho. Ei, a igreja do Senhor precisa saber: diante das batalhas você não está sozinho. Deus já deixou em campos específicos, lugares específicos, pessoas direcionadas por Deus, que guardam a palavra, que guardam o conselho do Senhor, para te ajudar em meio às batalhas difíceis. Davi está dizendo: vai, fique lá, e Uzai volta. E aí a Absalão vai dizer para ele: mas você não é amigo do rei? O que é que você está fazendo aqui? Aí Uzai vai dizer assim: olha, da mesma forma que eu servi o rei, eu estou aqui para te servir. Aleluia. Uzai está dizendo assim: eu sou fiel em todo o tempo. Mas o que Absalão não sabia, que Uzai estaria ali, implantado, para trazer justiça de Deus. Em meio a conselhos malignos, Deus sempre vai levantar alguém para trazer justiça de Deus. Você não vai ser injustiçado por causa de conselhos malignos, de obras malignas. Deus sempre vai levantar alguém para trazer justiça de Deus. E talvez pode ser até você alguém que Deus vai usar para trazer justiça de Deus para alguém em meio a injustiças. A capacidade que Deus te deu é para que você seja usado com justiça e com provisão de Deus para alguém. A capacidade que Deus te deu é para que você seja usado como justiça e como provisão de Deus para alguém. Assim foi usado, assim foi o sacerdote, assim foi Jonatas e Aimás, e uma serva do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus agora vai levantar uma serva do Senhor e vai trazer a verdade de Deus para Davi. 2 Samuel 17. O conselho que Davi deu para usar aqui no capítulo 15 se cumpre no capítulo 17, quando Aitofel tentou pela última vez
usar Absalão contra Davi. Versículo 15, 2 Samuel capítulo 17. Então disse Uzai ao sacerdote Zadok e Abiatar: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Diz o versículo 15. Vai o versículo 16. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa para outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Versículo 17. E estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma serva, uma criada. Ele disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Diante das batalhas, Deus levantou os sacerdotes, referências espirituais, para orar no campo de batalha espiritual. Deus levantou 2 filhos de sacerdotes para serem mensageiros, e Deus levantou uma serva, uma criada, para levar a mensagem até Jonatas e Aimás. E então Jonatas e Aimás levaram a mensagem dela. Ei, quando a igreja está firmada no campo espiritual, em intercessão sacerdotal, quando a igreja tem mensageiros para levar a mensagem da verdade, e quando a igreja tem servos, uma criada, não deu nem nome, quando a igreja tem servos anônimos, que estão em vigilância, que estão prontas para ouvir a mensagem que está sendo falada entre os sacerdotes e os mensageiros. Ei, essa serva anônima vai ser instrumento de Deus para fazer com que a mensagem chegue até os ouvidos do mensageiro. Sabe isso? Uma igreja anônima que está em oração e em vigilância vai fazer com que a mensagem seja liberada àqueles que foram levantados para pregar. Ei, quando nós estamos aqui para pregar, tem alguém anônimo orando, que está intercedendo para que a revelação da mensagem seja liberada para aqueles que oram, para aqueles que pregam a palavra. Por isso que Paulo diz: ei, orai por mim, para que por meio da minha boca seja liberada a palavra com poder, porque tem poder na oração daqueles que são anônimos, para que a mensagem chegue ao mensageiro. Aleluia. Essa criada que não tem nem nome aqui, ela é inserida na história para levar a mensagem até os meninos, os jovens. Esses jovens levaram a mensagem até Davi, porque o conselho que Davi deu lá atrás para Aimás, para Uzai simboliza a igreja que ouve o conselho do rei e guarda a fidelidade para com o rei. Uzai nunca se esqueceu dos momentos que esteve diante do rei Davi. E Uzai, mesmo sabendo que Davi pecou, mas Davi agora está passando por um processo de Deus, Uzai sabe que Davi era escolhido do Senhor. Uma igreja que é atenta não se esquece das promessas e das verdades de Deus. Essa igreja não muda diante da multidão. Essa igreja não fica buscando conselhos errôneos, conselhos agradáveis que vai melhor parecendo porque a multidão está escolhendo o conselho errado. Não. Essa igreja ela permanece em oração, perguntando a Deus: será mesmo o que Deus quer? Será essa mesma vontade de Deus? Essa igreja está atenta para a palavra que foi prometida, que foi liberada, dizendo: não vai faltar trono para Davi. Uzai estava atento nas profecias, por isso Uzai não se corrompeu com os conselhos de Aitofel.
Por isso Uzai não foi na onda da maioria. Ei, igreja, não ande nas ondas que está por aí. Tem muita onda, tem muita multidão andando aí, surfando em ondas aí, que não provém da palavra de Deus. Porque a multidão está indo, a multidão está lá, a multidão está cá. Não, eu não ando visado por multidão, irmão. A gente precisa andar avisado por aquilo que a palavra de Deus já foi liberada para a nossa vida. Aleluia. Uzai não andou por meio da multidão. Uzai ficou vigilante em meio a um contexto militar, a um contexto de guerra, a um contexto que ele estava no meio. Ele não podia seguir Davi, e ele não podia se afastar de Absalão, que era antagônico, que era agora inimigo de Davi. Mas ele estava ali para ser um instrumento de Deus. E em meio à situação, que você vai olhar para um lado, tem uma corrente, para o outro lado tem uma outra corrente, e você tem que decidir para onde ir. Ei, decida estar firmado na palavra de Deus. Uzai decidiu obedecer a Deus, e ele deu um conselho para ganhar tempo, para que Davi pudesse ser avisado. Se Uzai se calasse nesse momento crucial, o sangue dos guerreiros de Davi seria cobrado dele, porque ele estava ali, ele foi chamado para a conversa, ele foi chamado para o aconselhamento, e se ele se calasse, o sangue daqueles homens cairia sobre ele. Mas ele se posicionou. Ei, igreja, em meio às pressões da vida, se posicione. Em meio às dificuldades da vida, se posicione. Se posicione na sua casa, se posicione no seu trabalho, se posicione na igreja, se posicione na sociedade. Diga: ei, eu sei qual é a verdade e a justiça de Deus. Eu sei que Deus não está nessa forma aí. Eu sei que Deus não está nesse negócio aí. Não é assim que Deus quer que a gente atue. Não é assim que Deus quer o nosso procedimento. Se posicione. Uma igreja, Uzai simboliza uma igreja que se posiciona em meio aos conflitos. Glória a Deus. Porque é em meio aos conflitos que a gente vai conhecer quem é e quem não é. É em meio às lutas que a gente conhece quem tem compromisso com a verdade e quem não tem. Em meio às lutas que a gente sabe quem tem compromisso com o plano de restauração de Deus, quem não tem. Uzai tinha compromisso com o plano de restauração de Deus no reino de Davi, e não com um plano estrutural de posse de reino como Absalão estava fazendo em Aitofel. Ei, é muito fácil a gente entrar num novo plano, onde a multidão está aceitando. Novo plano de família, novo plano de igreja, novo plano de doutrina, a qual abrange a multidão, a qual a multidão aceita, a qual a multidão acha agradável. Não. A Uzai está dizendo: ei, o plano de Deus não mudou. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus até o fim, e eu sei que o plano de Deus não mudou. O plano de Deus ainda permanece vivo com Davi, e eu não vou me desviar dessa verdade. O plano de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho não mudou. Tem que ser justo, tem que ser santo, tem que ser diante da palavra. Não se corrompa diante dos planos do mundo. Glória a Deus. Aitofel simboliza os planos do mundo, os conselhos do mundo, que é debaixo de ódio, de rancor, debaixo de planos malignos. Mas Uzai simboliza a igreja que está firmada nos planos do rei. Isso levou, irmão, não foi dias, foi anos. Os planos malignos levou anos, e Uzai estava ali, firme. Firme no propósito ao qual ele foi direcionado. Uzai sozinho, diante do conselho direcionado por Deus, ele desmontou narrativas e conselhos malignos. A igreja hoje está se aconselhando e fazendo alianças com narrativas.
conselhos malignos para a família, conselhos e narrativas malignas para a igreja começar a andar em uma outra doutrina, em um outro conselho que não provém da vontade de Deus, mas provém de sabedorias e sutilezas humanas. Mas a igreja do Senhor, ela não anda por vãs doutrinas humanas. É por isso que Paulo diz: ei, eu não fui a vós com sabedoria e conselhos humanos, mas eu fui a vós com poder e autoridade de Deus. A igreja não anda por vãs sutilezas humanas e sabedoria filosófica, mas a igreja anda pelo conselho e pelo poder da palavra de Deus, que é imutável. A igreja não vai fazer aliança e negócio com reinos e tronos malignos, mas a igreja vai permanecer esperando até que o rei volte. Ele receba isso para a tua vida. Uzai permaneceu fiel, sabe por quê? Porque ele tinha certeza que o rei iria voltar. O rei Davi iria voltar para Israel, e o trono de Deus iria ser estabelecido eternamente sobre a tribo de Judá. Receba isso para a tua vida. A igreja que está esperando o rei, ela é vigilante o tempo todo. Os seus conselhos não serão corrompidos, a sua casa não será corrompida, porque você está aguardando o rei. Quem entendeu essa mensagem, a tua casa, a tua família, o teu trabalho não será corrompido, porque você está esperando a justiça do rei. Receba isso. A palavra verifica em nome de Jesus. Fique de pé para adorar. Quem você vai ser? Você vai ser Aitofel. Aitofel cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de reconhecimento na terra. Aitofel tem fama. Aitofel, por onde passa, as pessoas ajudam. Ou você vai ser Uzai. Uzai é aquele que não é reconhecido, mas está debaixo de uma ciência, não ciência dos homens, mas ciência de Deus, para dar conselho no momento certo, para trazer justiça, mesmo que essa justiça seja contrária ao tirano. Quem você vai ser na sua casa, no seu trabalho, na sociedade? Você vai fazer média com os homens? A sua casa será tomada de corrupção. A Bíblia diz que por causa desse último conselho de Aitofel, e porque ele não foi ouvido por causa do conselho de Uzai, Aitofel se revolta, vai para sua casa, uma casa e se enforca, morre, se suicida. Porque Aitofel, mesmo cheio de sabedoria, está tomado pelo maligno. E por ele ver que pela última vez ele não foi ouvido, ele agora vai para sua casa e se enforca. Comete suicídio, porque não está ligado em Deus. Todas as vezes que nós decidimos fazer as coisas segundo a nossa vaidade, segundo a dureza do nosso coração, nós estamos sendo levados para um caminho de morte. Aitofel foi levado para um caminho de morte, onde ele mesmo tirou a sua vida, porque pela última vez ele viu que o seu conselho não foi ouvido. Aqueles que não se humilham diante do Senhor, quando não é ouvido, quando é questionado, ele trilha caminho de morte. Mas aqueles que estão debaixo da vontade do Senhor, quando é questionado, quando é repreendido, ele se humilha diante do Senhor. Ele espera no Senhor. Ele busca no Senhor até que o Senhor o levante, até que o Senhor fala dele e faça dele um instrumento. Uzai não tinha reconhecimento diante dos homens, mas Uzai recebeu vida de Deus, recebeu honra de Deus depois que Davi retornou a Jerusalém. Aitofel, cheio de poder, cheio de capacidade, teria um caminho de morte juntamente com Absalão. Quem você vai ser na sociedade? A
guarda a ciência e o temor de Deus, que está esperando que o rei volte. Uma igreja que não espera mais no rei, meu irmão, ela se corrompe nos seus conselhos. Mas uma igreja que está esperando o rei, ela aguarda os seus lábios, ela aguarda o teu coração, ela aguarda a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu trabalho diante da justiça de Deus. Ela não se corrompe, porque ela está esperando um rei que é incorruptível. Você está esperando um rei que é incorruptível. Uzziah estava esperando um rei, um homem, Davi, que era corruptível, fadado ao erro, mas mesmo assim permaneceu fiel. Eu e você estamos esperando um rei que é santo, que é incorruptível, que é rei eternamente, que não pode ser roubado, que não precisa de ninguém, de nada, mas Ele chamou a sua igreja para esperar nele. Ei, em quem você está esperando? O tempo passou, muita gente cansou de esperar e se corrompeu. Mas aqueles que aguardam, esperam no Senhor, não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças para permanecer esperando. Aleluia. Muita gente cansada já está se corrompendo, já está entregando os pontos, já está entregando a justiça. E Deus está dizendo nesta manhã: ei, renova a sua vida nesta manhã. Você não vai ser cansado, você não vai ser vencido pelo cansaço, você não vai ser corrompido, porque o Senhor renova as suas forças nesta manhã, para que você permaneça na posição de espera. Ei, espera no Senhor, porque Ele se levantará, Ele fará justiça. Espera no Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar neste momento. E você vai se colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser como Uzziah, eu quero esperar como Uzziah, eu quero ser instrumento do Senhor como Uzziah. O tempo vai passar, mas eu vou ficar posicionado, eu vou ficar alinhado com a vontade do teu Espírito, para ser instrumento do tempo oportuno. Ei, eu não vou me afastar da verdade. Olhe diante do Senhor aí. O tempo não vai ser instrumento de cansaço na minha vida, mas o tempo vai demonstrar que eu estou firmado na verdade. Porque aqueles que estão firmados na verdade, o tempo não diz nada. O tempo não muda o seu caráter de verdade. O tempo não muda o poder do Espírito Santo na sua vida. O tempo não pode roubar o que o Espírito de Deus derramou na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos e nós queremos ser uma igreja como Uzziah, uma igreja que vence o tempo, uma igreja que não se afasta do conselho de justiça, uma igreja que ouve o conselho do rei, uma igreja que fica posicionada e alinhada com o teu Espírito para destruir as narrativas e os conselhos malignos, uma igreja que não deixa a família se corromper, uma igreja que não corrompe a doutrina, uma igreja que não corrompe a família, não corrompe o lar, uma igreja que não se afasta da promessa do rei, uma igreja que está vigilante todos os dias para compreender, para ter discernimento diante das narrativas malignas. Uma igreja que é anônima, que é como uma serva anônima, mas está com os ouvidos atentos. Uma igreja que não está buscando reconhecimento humano, está anônima na terra, mas está atenta à voz do Espírito de Deus. Uma igreja que carrega a mensagem, que carrega a revelação de que o rei irá voltar. Esta igreja que eu quero ser até o final da minha vida, uma igreja vigilante, que carrega a mensagem que o rei irá voltar, e que mesmo que a terra olhe para esse rei como um rei fraco,
enquanto você estiver aí, fique pronto para ser um instrumento em todo o tempo. Nas entrelinhas da revelação, Davi está dizendo para Osaia: fique aí. Não é hora de você ir comigo, mas enquanto você estiver aí, saiba, você, os sacerdotes, a igreja, a noiva, vão ser instrumento da revelação e da minha justiça sobre a face da terra, sobre os conselhos malignos. Ei, todos os conselhos malignos na sua vida já caiu por terra, em nome de Jesus. Receba isso no teu espírito. Os conselhos malignos que vêm na sua mente para dizer para você: pare, para dizer para você: se corrompa, não vale a pena lutar. Deus está dizendo: ei, os conselhos malignos já caíram por terra. Se posicione, se alinhe com o Espírito Santo e você verá todos os conselhos malignos lançados por terra e Deus te usando com poder e autoridade para glorificar o nome do Rei. Receba isso e aplaude e glorifique ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Oh, Está
não compreende, não tem arrependimento, não compreende que Ele já te chamou para uma vida de libertação. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não participe. Se você ainda não fez aliança com Jesus Cristo como seu Salvador, não participe. A Bíblia diz em Mateus 26, a partir do versículo 26, enquanto participavam da Páscoa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é Senhor, você tem liberdade para fazer parte da ceia do Senhor. Porque reconhece que Ele é, quem é Ele, quem é Senhor na sua vida. Se você se entregou a Jesus, você vai poder fazer parte em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esses elementos, fazendo memória do teu sacrifício, da tua morte de cruz, para nos dar vida e vida com abundância, para nos libertar do reino do pecado. Teu sangue foi derramado, Pai. O teu corpo foi moído na cruz, para que nós pudéssemos ser transformados, para que nós pudéssemos ter liberdade, para que nós pudéssemos acessar o reino do Senhor por meio do teu sangue, ser purificados. Ó Deus Santo, obrigado pelo teu sacrifício, pela tua morte e ressurreição. E aqui nós estamos para celebrar, para trazer memória que o Senhor vive para todos sempre. Por isso nós estamos aqui, fazendo memória e declarando: ó Deus Santo, que a tua igreja está debaixo do teu sangue, a tua igreja está debaixo do teu sacrifício, para viver eternamente contigo, ó Pai. Assim nós declaramos, ó Pai, sobre a tua igreja, o poder do teu sangue, o poder do sacrifício, e a tua igreja viverá eternamente para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amém? As irmãs vão servir os elementos, você pegue e espere, para que todos nós possamos fazer parte junto, em nome de Jesus. Foi na cruz que o Senhor nos libertou do poder do pecado. O pecado está aí, mas Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado existe, mas ele não tem mais poder para nos dominar, porque quem nos domina não é mais uma consciência caída de pecado. Quem nos domina é a consciência do Espírito de Deus, que nos diz: levanta e anda. Quem domina a sua vida não é mais uma consciência de pecado, uma consciência irreversível ao homem. Não. Quem nos domina é uma consciência do Espírito Santo. Aleluia. Dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Sobre essa consciência que nós andamos, não é sobre a consciência de pecado, de culpa, que nos põe no chão, mas é sobre a consciência do Espírito que diz para nós: se levante. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e essa luz se chama Jesus Cristo. Aleluia. Por isso nós não andamos mais debaixo de consciência do pecado, que nos tira da mesa. A consciência do pecado sempre vai nos tirar da mesa, meu Senhor. A consciência do pecado sempre vai dizer que somos indignos da mesa, mas a consciência do Espírito sempre vai dizer: volte para a mesa. A consciência do Espírito vai dizer, como o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Coríntios: ei, analise o homem a si mesmo e sim, faça parte da mesa. A análise do homem vai dizer: eu sou falho, pecador, miserável. Mas a análise do Espírito vai dizer: ei, eu posso me levantar hoje e fazer parte da mesa hoje. Porque a consciência do Espírito vai dizer para você: ei, você foi chamado para ser filho e filha de Deus, para fazer parte da mesa e não estar fora da mesa. O apóstolo Paulo foi enfático em dizer em Coríntios 11: analise o
o homem a si mesmo e faça parte do corpo do sangue. Não fique fora. Porque a palavra de Jesus diz: ei, quem não fizer parte do corpo e do sangue, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo, disse Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer para nós: ei, analise o homem a si mesmo, reconheça os seus pecados, isso é análise. Reconheça a sua fragilidade, isso é análise. Isso é exame próprio. Faça um exame próprio, reconheça e não fique de fora. Sabe o que Paulo está dizendo? Não aceite que os seus erros e pecados te tirem da comunhão da mesa, porque é na mesa que você vai ser restaurado. É por isso que Paulo diz: examine e não fique fora, fique dentro. Não fique fora do corpo, fique dentro do corpo. Porque dentro do corpo você alcança misericórdia, você alcança graça, alcança a favor de Deus, para fazer parte do corpo do Senhor. Por isso, repreenda todo e qualquer pensamento, toda e qualquer ideia que te tira da mesa. Reconhece, se arrependa e viva permanentemente na mesa do Senhor, em nome de Jesus. Jesus disse na última Páscoa: tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, é partido por vós. Podem fazer parte do pão em nome de Jesus. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice, dando graças, disse: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Todos possam fazer parte do cálice em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor Deus Santo e poderoso, nós reconhecemos nossas falhas, nossas misérias, nossa pequenez. Reconhecemos também que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, é puro, é verdadeiro, e que o Senhor tem poder para nos transformar dia após dia. Nós reconhecemos que fora do teu sangue nós não temos perdão de pecados. Reconhecemos que se não fazemos parte do teu corpo, nós não estamos ligados em ti. Nós não temos parte contigo se estivermos fora da tua mesa. Por isso, Pai, nós reconhecemos nesta manhã que somos dependentes do Senhor, dependentes da sua bondade e do seu perdão. Por isso fazemos parte deste corpo, não porque podemos, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia nos alcançou, porque pelo teu sangue nós somos redimidos uma vez mais, e nós não aceitamos ficar fora da tua mesa, nós aceitamos ficar fora do teu plano, do teu decreto para as nossas vidas, ó Pai. Por isso aqui nós estamos nos ligando e declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode nos transformar, só o Senhor pode nos purificar e nos libertar de tempo, de erro, de pecado, para viver, ó Pai, eternamente na tua presença santa e verdadeira.
Você é uma igreja que não se corrompe nos conselhos, não se corrompe no tempo, nas narrativas, não. Você é uma igreja firme no propósito, no fundamento que se chama Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Amanhã às 17 horas, 19 horas, oração e intercessão aqui. Quarta-feira estaremos aqui no culto para o Senhor. Sexta-feira temos aqui homens e mulheres. E domingo estaremos adorando a Deus novamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã. Senhor Deus Santo e Poderoso, nós te agradecemos pelo seu amor, graça e bondade, porque o Senhor nos levantou para sermos mensageiros, para sermos vigilantes, para sermos uma igreja que permanece, uma igreja que vence o tempo, que vence as adversidades e não se corrompe, uma igreja que guarda os fundamentos que vem do Senhor, uma igreja que anda pelo conselho do teu Santo Espírito e não pela ciência humana, mas pelo conselho que vem do Senhor. Esta igreja que espera a volta do Rei, hoje e para todos sempre. Assim nós declaramos nesta manhã que estamos aqui, Senhor, posicionados e alinhados com o teu Santo Espírito para trazer justiça, para trazer o conselho que vem da parte do Senhor para toda a terra. Assim nós te agradecemos, ó Pai, por sua bondade, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro para que pudéssemos estar aqui. Por isso nós rendemos honra, graças e louvores a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, leva os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que eles possam testemunhar a tua justiça sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora,